O fato é que o governo, mesmo sem romper com o modelo neoliberal herdado, o governo não rompeu com o modelo neoliberal, o governo alterou políticas dentro desse modelo, mesmo assim o governo conseguiu e consegue utilizar o orçamento para impulsionar a demanda através da política de crescimento do salário mínimo, da retomada de políticas sociais e do investimento público em outros setores. Essas medidas permitiram um crescimento respeitável do PIB, 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024. Permitiram também uma forte queda na taxa de desemprego e, como eu já disse, um aumento consistente da renda salarial, um aumento real consistente da renda salarial. Esses não são números que expressam uma política econômica neoliberal. Mesmo, repito, que não tem havido ruptura com o modelo anterior, mas uma mudança gradativa. Eu diria que o conjunto da política econômica, a política econômica vai além da política fiscal e monetária, eu diria que o conjunto da política econômica é marcado, como é da natureza desse governo, pelo hibridismo. É uma política econômica híbrida, na qual convivem elementos neoliberais com outros elementos que os economistas costumam chamar de desenvolvimentistas. Nós temos, de fato, um arcabouço fiscal que está, digamos, está mergulhado, está no território do pensamento neoliberal. Mas nós temos uma série de outras operações do governo que não têm a ver com o neoliberalismo. Por exemplo, o aumento dos investimentos da Petrobras. A Petrobras tinha sido transformada por Temer e Bolsonaro numa geradora de fluxo de caixa para os seus acionistas. A Petrobras tinha privatizado a BR Distribuidora, tinha privatizado refinarias, a Petrobras se voltava exclusivamente para gerar lucros, incluindo lucros fictícios a partir da venda patrimonial, para gerar caixa para os seus acionistas, tanto o governo quanto acionistas privados. A política da Petrobras mudou com o governo Lula. Já não é mais uma geradora de caixa. A distribuição de dividendos agora é relativamente menor e a Petrobras aumentou muito o seu investimento. Recentemente houve uma gritaria no mercado em função disso. A Petrobras voltou a investir em refinarias, a Petrobras planeja ampliar esses investimentos, a Petrobras passa a ser parte de uma política de desenvolvimento. Isso não tem nada a ver com o neoliberalismo. É um exemplo a ser dado. E há vários outros exemplos que mostram que nós estamos diante de um governo híbrido, um governo que, na sua política econômica, tem elementos neoliberais e tem também elementos desenvolvimentistas. As margens de manobra estão se estreitando, é verdade. O ajuste fiscal do ano passado provou isso. Uma clara opção terá que ser feita nos próximos meses, diante da pressão do capital financeiro por mais ajustes e diante da perda de base social exatamente por conta, direto ou indiretamente, dos limites fiscais, em função dessa dupla e antagônicas pressões, uma opção terá que ser feita. Por onde o governo vai caminhar? Os elementos neoliberais da sua política econômica predominarão sobre os elementos desenvolvimentistas ou, ao contrário, os elementos desenvolvimentistas ganharão mais força? Essa é uma disputa no interior do governo. Essa é uma disputa no interior desta frente ampla que é o governo Lula. Essa é uma disputa na qual os mais diferentes atores sociais necessitam ter participação. Não é um debate fechado no PT ou no governo. Tem que ter crítica e pressão pública, porque esta opção está sendo tomada nos próximos meses. Por qual caminho seguirá o governo Lula? Porque essa hibridez ela está se esgotando. O relógio político, o relógio econômico e a situação internacional vão deixando essa hibridez em uma situação cada vez mais insustentável.
Então, nós temos aí um confronto, um conflito dentro do governo, dentro das forças de sustentação do governo, sobre o rumo a ser seguido. Mais neoliberalismo ou mais desenvolvimentismo? Mais concessões ao capital financeiro, ao grande capital, ou mais participação do Estado na economia? Maiores gastos públicos, protegendo conquistas históricas como os pisos constitucionais para a saúde e educação, retirando-os dessa garra draconiana do novo arcabouço fiscal, ou ataques, ajustes que acabem afetando até os dispêndios com saúde e educação para atender a pressão do mercado. Essa é a grande contradição. A contradição de um governo híbrido, de uma política econômica híbrida. Classificar essa política econômica, mais ainda, classificar o governo Lula como neoliberal, é muita simplificação. Uma simplificação perigosa, porque se nós classificamos um governo como neoliberal, evidentemente nós estamos dizendo, pelo menos de um ponto de vista de esquerda, que esse governo é inimigo do povo, que esse governo deve ser derrotado, que esse governo, no limite, precisa ser derrubado de alguma forma, porque ele confronta com os interesses do povo brasileiro. Não é o caso. Eu não penso assim. Esse não é um governo neoliberal. Esse é um governo com muitos limites e contradições, é um governo híbrido, é um governo que deve ser criticado e pressionado, mas classificá-lo como um governo neoliberal é um erro semelhante àquele cometido pelos comunistas em 1954, quando foram às ruas na manhã do dia 24 de agosto, no dia do suicídio de Getúlio Vargas, ainda com manchetes nos seus jornais dizendo abaixo Vargas, agente do imperialismo. Seria um erro parecido com esse.